Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Eu sou Eli Camargo e estou chegando hoje para o lançamento de um novo curso, apresentando Pastor Rodrigo Ursino com o curso Sala Teológica 2. Este curso é a continuidade do curso Sala Teológica que nós lançamos no ano de 2017. Pastor Rodrigo traz temas muito relevantes, até polêmicos muitas vezes, mas que vão mudar o seu entendimento destes assuntos na Palavra de Deus. Você vai saber como ler a Bíblia de forma correta em alguns dos assuntos polêmicos do curso. Também você vai entender que muitas das coisas que nós ouvimos repetidamente em mensagens, nos púlpitos, ao longo dos anos, de fato, não estão daquela forma no texto sagrado, mas pela repetição de ouvirmos falar muitas e muitas vezes, acabamos repetindo também da mesma maneira. Então é um curso muito importante que eu tenho certeza vai ampliar o seu horizonte, vai melhorar o seu entendimento e contribuir muito para o seu estudo bíblico. Nós já vamos para a aula de hoje, mas antes de você assistir o pastor Rodrigo Ursino com a primeira aula, a aula inaugural deste curso, deixa eu falar um pouquinho sobre o que é a Academia de Pregadores para quem está aqui pela primeira vez, você que está chegando, conhecendo um pouco do nosso trabalho e ainda não sabe exatamente como funciona. Pois bem, a Academia de Pregadores, ela não vende os cursos de teologia, os estudos separadamente. Nós somos um portal de teologia que tem alcançado alunos em mais de 48 países, sejam eles pastores, obreiros ou simplesmente um membro de igreja que quer ampliar o seu conhecimento, um evangelista que prega nos hospitais, que prega nas praças, um homem de Deus, uma mulher de Deus que evangeliza na sua rua. Todos eles têm espaço na Academia de Pregadores, pois aqui encontram ferramentas para ampliar o seu conhecimento, para crescerem espiritualmente e assim desempenhar o seu ministério de uma maneira mais excelente. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar dezenas de cursos, todos eles estão na nossa grade, à sua disposição, e você paga apenas uma pequena mensalidade para ter acesso a todo o nosso conteúdo, inclusive os conteúdos novos que a gente vai lançando, como é o caso de hoje, o curso novo Sala Teológica 2. E o valor é muito simbólico. Você paga somente R$ 49,90 por mês, faz a sua assinatura e tem acesso a todos os cursos, podendo estudar à vontade, no seu ritmo, de acordo com o tempo que você tem disponível na sua semana. Você escolhe os cursos que deseja fazer e vai dando prosseguimento no seu estudo. É muito fácil de usar, é muito simples, tudo 100% online, em videoaulas como esta que você vai assistir hoje. Alguns cursos têm material de apoio, você vai encontrar ali os PDFs, apostilas e todos os cursos também nós disponibilizamos o áudio em MP3. Você baixa o áudio no seu computador, coloca no seu celular, coloca no pendrive, pode ouvir no carro, ouvir na caminhada, onde você estiver, no trabalho, você vai se realimentando com este conteúdo para fixar ainda mais o seu conhecimento. Então, depois de assistir esta aula, você pode clicar no link que está aqui nesta página e fazer a sua inscrição, se tornar hoje mesmo um aluno da maior escola bíblica e teológica do Brasil, a Academia de Pregadores, tá bom? Seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui conosco, é uma alegria receber você nesta transmissão, neste vídeo, e nós já vamos, neste momento, acompanhar a aula com o pastor Rodrigo Ursino, estreando hoje o curso novo Sala Teológica 2. Muito bem, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um curso especial na Academia de Pregadores, Sala Teológica 2, textos polêmicos e coisas que a Bíblia não diz. Olha só que tema interessante. Neste curso,
você vai aprender de maneira prática e objetiva como fazer uma boa interpretação, uma exegese excelente da palavra de Deus. Sim, é isso mesmo. Neste curso você vai aprender textos polêmicos da Bíblia, interpretar as aparentes contradições, as aparentes discrepâncias de alguns versículos que parecem contradizer a outros. Você vai também aprender curiosidades bíblicas, coisas que muitos dizem que estão na Bíblia, mas que de fato não estão. Então, este é um curso excelente, o qual você receberá muitas informações e no qual você receberá muitas e muitas preciosas e tesouros grandiosos para a sua vida ministerial e também para você que ama a palavra de Deus. Se prepare, você não vai se arrepender de fazer esse curso conosco. Você vai crescer na graça e no conhecimento de maneira intelectual, de maneira espiritual. Você vai perceber que a partir desse curso, você nunca mais vai ler a Bíblia da mesma forma, porque nesse curso você vai aprender de maneira muito simples, porém profunda, a interpretar os textos sagrados. Nós vamos aqui colocar alguns textos polêmicos, como, por exemplo, o episódio em que aparentemente Saul vai consultar a feiticeira e parece que Samuel volta da onde estava depois de morto. Ele vem do mundo dos mortos para falar com Saul. Será que isso aconteceu? Nesse curso você vai aprender, por exemplo, qual é o discípulo amado. Aonde está escrito que era João? Será que está na Bíblia? Será que não está? Nesse curso você vai aprender, por exemplo, o que é que significa a expressão tímidos de Apocalipse 21, versículo 8. Por que eles não herdarão o reino dos céus? A Bíblia diz que Jesus, em Mateus 24, fala de uma geração que não passaria antes que todas as coisas se cumprissem, as questões da sua vinda e os sinais a respeito dela. Então, essa geração deve ser uma geração muito especial, mas a gente sabe que todas as pessoas da época de Jesus morreram e Jesus ainda não voltou a segunda vez. O que é que Jesus quis dizer com isso? Bom, essas e outras interpretações você vai aprender aqui neste curso. Por exemplo, nós vamos tratar do assunto em que Jesus diz que no céu nós seremos como os anjos. O que Jesus quis dizer com isso? O que Jesus quis dizer quando foi pregar aos espíritos em prisão, em 1 de Pedro, capítulo 3, que espíritos são esses? E que pregação é essa? Como que Jesus vai pregar para alguém após este alguém ter morrido? Será que há possibilidade de evangelizar quem já morreu? Nós vamos aprender, por exemplo, quem foi que incitou Davi a fazer o censo do povo. Em 1 Samuel 24 diz que foi Deus. E lá em Crônicas 21, 1 Crônicas 21, diz que foi Satanás, ou ao contrário, um diz que foi Satanás e o outro diz que foi Deus. Em 2 Samuel, melhor dizendo, diz que foi Satanás, e lá em Crônicas diz que foi o Senhor, ou vice-versa. O que é que está escrito? O que é que Deus quis dizer? O que é que nós podemos absorver dessa aparente contradição? Como que nós devemos interpretar esses textos? Então é através deste curso que você vai ter a noção específica para interpretar esses textos e muitos outros. Eu poderia aqui citar vários, mas vamos ficar por aqui, porque você precisa estar atento a cada aula aqui na Academia de Pregadores. Então vamos lá ao primeiro texto do nosso curso para nós interpretarmos aqui nesse instante. Depois da grande repercussão do curso Sala Teológica Aprendendo a Dizer Somente o que a Bíblia Diz, que está disponível aqui aos alunos da academia, neste curso analisaremos alguns dos textos mais polêmicos da Bíblia e descobriremos também que muitas coisas que dizem constar nela não estão. Aqui você aprenderá na prática como interpretar a Bíblia corretamente, se utilizando dos recursos mais simples e profundos da hermenêutica e da exegese bíblicas. Então seja bem-vindo ao curso que mudará para sempre a sua maneira de ler
a palavra de Deus. E a nossa primeira questão é: a Bíblia diz quem era o discípulo amado? Você já parou para se perguntar se realmente está escrito na Bíblia quem é o discípulo amado? Porque todos nós ouvimos dizer que é João. Mas será que está na Bíblia que era João o discípulo amado? Pois é, vamos então ao texto. João capítulo 13, versículo 23, nos diz assim a palavra do Senhor: ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seu seio, ou seja, no seio de Jesus, na Almeida Revista, ou Corrigida Fiel. Veja aí também em João 19, 26 e 27. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Então nós temos aqui já 2 versículos que tratam da expressão o discípulo a quem Jesus amava. Mas ainda não temos o nome desse discípulo. Eu estou usando os versículos que falam do discípulo a quem Jesus amava. Mas nós vemos até agora que não há menção do nome próprio desse discípulo. Continuemos. Ainda na Almeida Corrigida Fiel, João 20, versículo 2 diz: correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então aqui há mais um texto que fala sobre o discípulo a quem Jesus amava, no episódio da ressurreição. Mas também ainda não temos o nome desse discípulo. Continuemos. Ainda adiante aqui em João 21, 7. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Veja aí na sequência. Mais um versículo, João 20, 21, versículo 20. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Bom, esses versículos que nós lemos nos deixam muito claro que não há uma evidência textual bíblica que nos deixe revelado quem é o discípulo amado, ou o discípulo a quem Jesus amava. Outra coisa importante para a gente destacar aqui agora é que o único livro que fala sobre o discípulo amado, com esta expressão, é o Evangelho que recebe o nome de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Então, só no livro de João nós encontramos esta expressão. Não a encontramos em Mateus, não a encontramos em Marcos e não a encontramos em Lucas. Só a encontramos em João. Então, por isso, talvez, muitos já leem com a intenção de entender que era João, o discípulo a quem Jesus amava. Mas o Evangelho de João também não diz em lugar algum que João é o escritor do Evangelho. Essa é outra questão importante, porque se no livro estivesse específico, ou especificado, ou descrito bem claramente que João é o autor, logo isso seria resolvido. Nós saberíamos que o autor, sendo João, logo este seria o discípulo amado. Mas a Bíblia também não diz quem é o autor do Evangelho de João. Mas, professor, então por que está lá João? Calma que a gente já vai chegar lá. Tenha paciência. Mas é interessante nós notarmos que na Bíblia não está escrito. Então, se você me perguntar, professor Rodrigo, está escrito na Bíblia que João é o discípulo amado? A minha resposta é não. Não está na Bíblia.
não está no texto bíblico que João é o discípulo a quem Jesus amava. Então, como que a gente pode saber quem é esse discípulo a quem Jesus amava? Alguns, até em tempos passados, acreditavam que o discípulo amado não era João, mas sim Lázaro, porque a Bíblia diz que Jesus o amava muito. E quando Lázaro morreu, Jesus chorou e as pessoas disseram: vejam como ele o amava. Então, se for para interpretar biblicamente, a base bíblica que nós temos para dizer quem era o discípulo amado não é Lázaro, não é João, é Lázaro. Mas nós sabemos que não está claro também para podermos afirmar que era Lázaro. E onde a Bíblia põe um ponto final, a gente não põe vírgula. Paulo nos recomenda não ir além do que está escrito. Então, isso é muito intrigante. Quem é esse discípulo a quem Jesus amava e por que ele se autodenomina assim? Por que ele não coloca o seu nome? Porque ele diz que ele era alguém que Jesus amava, ao invés de dizer o seu nome próprio. Então vamos prosseguindo. Veja comigo que se nós descobrirmos quem é o autor do livro, automaticamente nós ficaremos sabendo quem é o discípulo a quem Jesus amava. Porque nos últimos versículos do livro, veja aí na sua Bíblia, João, capítulo 21, versículo 20, diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 20. E Pedro, leia comigo aí onde você estiver, e Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava e que na ceia se recostava também sobre o seu peito e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Porque vocês se lembram que João tinha uma intimidade muito grande com Jesus, até porque ele tinha um parentesco um pouco distante, mas era parente de Cristo, assim como João Batista também o era. Mas é interessante que na mesa da ceia, a Bíblia nos revela algo lindo, que eles estavam ceando e Jesus revelou que alguém iria trair. Alguém iria o trair. E aí os discípulos ficaram preocupados, querendo saber quem era o traidor. E Pedro dá um sinal para João, que estava do outro lado da mesa, que estava reclinando-se próximo de Jesus, e Pedro dá um sinal e diz: pergunta para ele quem é o traidor, porque você tem intimidade com ele, pergunta para ele. E aí João recosta-se no peito de Jesus, a sua cabeça, e pergunta: mestre, quem há de te trair? E Jesus não responde o nome, mas diz assim: aquele que molhar o bocado junto comigo. E aí Jesus pega, molha e dá o bocado para Judas. E aí ele fica sem entender, porque essa atitude é uma atitude de receptividade e de honra. Dar o primeiro pedaço a alguém da sua refeição era uma honraria e não um sentido de desprezo. Ali Jesus está dando uma chance para Judas se arrepender. Mas aí vocês sabem o que aconteceu depois. Judas foi traí-lo, foi vendê-lo. E aqui nós temos uma revelação importante. Veja no versículo 21. Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste o que será? Porque Jesus tinha dado uma palavra de motivação para Pedro, e Pedro olhou para o discípulo a quem Jesus amava e disse assim: e esse aí, o que vai acontecer com ele? Aí Jesus disse assim: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Jesus cortou na mesma hora aquela intenção de Pedro. E continua o texto. Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Aí o versículo 24 revela algo lindo, preste atenção. Este é o discípulo que testifica todas as coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Agora nós chegamos a uma questão importante, que o discípulo amado é o autor do Evangelho. Então, se soubermos quem é o autor do Evangelho, automaticamente saberemos quem é o discípulo amado e vice-versa. Então, como que a gente ficou sabendo e por que se divulga que o discípulo amado é João? Porque se afirma categoricamente
hoje que esse discípulo é João, sendo que a Bíblia não diz o nome do discípulo amado? Bom, aí nós temos que compulsar outras obras não bíblicas. Acompanhe comigo aí no slide. Acompanhe aí comigo na sua tela e você vai perceber o que é que está escrito aí no texto. Sabemos que o discípulo amado é João por fontes não bíblicas, como o historiador Eusébio de Cesareia, segundo o qual Irineu, que viveu por volta de 130 a 200 depois de Cristo, um dos pais da igreja, discípulo de Policarpo, afirma ser João o discípulo amado. Policarpo aqui está com letra minúscula, mas Policarpo foi o bispo da igreja de Esmirna, o pastor da igreja de Esmirna. Vocês se lembram das 7 igrejas do Apocalipse? Uma delas é a igreja de Esmirna. E a igreja de Esmirna foi pastoreada por Policarpo. E Policarpo, vocês conhecem a história, foi um mártir da igreja primitiva. Ele morreu numa fogueira, queimado, com mais de 80 anos de idade. E disseram para Policarpo: negue a Jesus e a gente não acende a fogueira. Ele disse: acenda logo a fogueira que eu quero me encontrar com meu Senhor. Ele não me fez mal algum todos esses anos. Eu não vou negá-lo jamais. E ele morreu queimado sem negar a sua fé. Morreu sem negar a Cristo Jesus. Policarpo foi o mestre de Irineu. Irineu foi um dos grandes teólogos, um dos pais da igreja primitiva, um dos primeiros grandes intérpretes da palavra de Deus. E esse Irineu, que foi discípulo de Policarpo, que Policarpo foi, por sua vez, discípulo de João. Olha só que coisa importante. Já que Policarpo foi discípulo de João e Irineu foi discípulo de Policarpo, e Irineu diz que João é esse discípulo a quem Jesus amava, então nós temos uma fonte confiável, que é extra-bíblica, mas é confiável, que diz que o discípulo a quem Jesus amava não é outro senão João. Aqui fica a resposta dessa questão intrigante para o início do nosso curso. Então, como que a gente fica sabendo disso? Através de fontes históricas, porque nem tudo que nós precisamos saber está contido e revelado nas Escrituras. O que é para a nossa salvação está lá, mas outras informações e detalhes que não implicam em salvação, nós podemos recorrer a fontes históricas, a intérpretes, a teólogos e principalmente aos pais da igreja, aqueles que conviveram com os primeiros discípulos de Jesus. Então, Policarpo, ele foi um exemplo de fé, foi o mestre de Irineu, e Policarpo era discípulo direto do apóstolo João. Vocês se lembram que João foi o último discípulo, historicamente falando, a morrer. Todos os outros foram martirizados, foram mortos, assassinados por amor ao Evangelho, mas João foi o único que morreu de morte natural. Foi o único que não foi martirizado. Vocês se lembram? Ele foi lançado na ilha de Patmos. Lá ele recebe as revelações do livro do Apocalipse, e por isso nós temos aqui tanta e tanta informação a respeito deste homem, porque ele, além de escrever este evangelho, ele escreveu as epístolas, que são três epístolas de João, o discípulo amado, e o Apocalipse. Então esse personagem ele é muito importante para nós. João era discípulo de Jesus, João foi um dos primeiros escolhidos de Jesus, João era pescador, junto com seu irmão Tiago. Eles eram filhos de Zebedeu e eles eram de uma personalidade muito forte. A Bíblia diz que Jesus conhecia bem o temperamento deles e colocou um apelido neles. O nome que Jesus dá a eles é Boanerges, filhos do trovão, porque o temperamento deles era muito forte, eles eram muito impetuosos, muito mais do que Pedro. Às vezes a gente olha para Pedro e pensa que Pedro era o mais afoito de todos os discípulos, mas Tiago e João eram muito mais do que Pedro. Tanto é que quando João foi pregar em Samaria,
a experiência dele não foi muito boa. A Bíblia diz que ele voltou indignado porque os samaritanos não quiseram ouvir o evangelho. E ele olhou para Jesus e disse: Jesus, o senhor quer que a gente faça a oração de Elias sobre os samaritanos, que desça fogo do céu e os consuma? Pois é, este foi João antes de se converter de fato e verdadeiramente. Ele era alguém muito impetuoso. Então, no texto bíblico você não tem nenhum registro de que era João. Na Bíblia não está escrito. Tanto é que os outros evangelistas, Marcos, Lucas e Mateus, eles vão falar de João e citá-lo pelo nome mais de 20 vezes. Mas o Evangelho de João não cita esse personagem pelo nome. Pelo contrário, usa a nomenclatura e a expressão o discípulo a quem Jesus amava ou o discípulo amado. Talvez porque ele se sentisse tão amado por Jesus, ele passou a se autodenominar assim: eu sou o discípulo a quem Jesus amava. Não é outra pessoa quem diz, ele mesmo se autodenomina assim, porque ele sabia do conhecimento que Jesus tinha a respeito dele e ele sabia do amor que ele recebia de Jesus. Então, pelo fato dele se sentir tão amado por Cristo, ele coloca esse nome em si mesmo. Isso reflete a sua humildade, isso reflete o relacionamento e celebra esse relacionamento que ele tinha com Jesus, um relacionamento de amor, um relacionamento de amizade verdadeira. João vai dizer que Jesus o amava de tal forma que ele mesmo, sentindo esse amor, vai se autodenominar como discípulo a quem Jesus amava. Alguém pergunta, mas Jesus não amava os outros discípulos? Porque só este é o discípulo a quem Jesus amava. Não, não quer dizer que Jesus não amasse os outros. É porque ele mesmo se sentia tão amado que se auto-chamava desta maneira, se autodenominava assim. Então é interessante essa questão do discípulo a quem Jesus amava, porque João, depois que passou a caminhar com Jesus e aprender com Jesus, ele se tornou o que nós conhecemos hoje, o discípulo do amor. Ele se chamava do discípulo a quem Jesus amava, e hoje nós o chamamos do discípulo do amor, porque as suas cartas, o tema principal em suas cartas e no Evangelho, que ele mesmo escreveu, é o amor. Vocês se lembram, o versículo-chave da Bíblia, quem escreve é João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor é a chave do seu evangelho. A palavra principal do seu evangelho é o amor. E é o último evangelho a ser escrito. Por isso que nós temos essa grande interpretação, essa ótima visão de que João nos deixa um legado fantástico, uma documentação sem igual, ímpar e singular sobre a vida de Jesus. Mas respondendo a nossa pergunta inicial, quem era o discípulo amado? Ou está escrito na Bíblia quem era o discípulo amado? A resposta é não. Não está escrito na Bíblia quem é o discípulo amado. Mas, por fontes extra-bíblicas, volto a repetir, principalmente pelos pais da igreja, registrado por Eusébio de Cesareia, que é o maior historiador da igreja e o melhor de todos, ele vai dizer que Irineu dizia claramente que o discípulo amado é João. Por quê? Porque o seu pastor, Policarpo, foi discípulo do próprio João. Então ele tinha autoridade para dizer quem é o discípulo amado. E através disso, nós ficamos sabendo que o autor do evangelho é João, consequentemente o discípulo a quem Jesus amava também é João. Mas não está explícito na Bíblia, não está claro no texto, não está mencionado quem é o discípulo amado. Mas nós ficamos sabendo por outras fontes, porque nós temos outras alternativas de pesquisa, e isso enriquece muito o nosso conhecimento. Então, esta foi a nossa primeira aula, só para aguçar a sua curiosidade, só para levantar
a sua estima para você continuar conosco aqui. Esse é só um dos textos, mas nas outras aulas nós teremos 2, 3, até 4 textos de uma vez só, sendo interpretados de maneira correta, de acordo com aquilo que a Bíblia diz. E nós vamos nos utilizar dos textos originais grego, hebraico, aramaico. Vamos pegar as melhores traduções, como a do latim, e as melhores traduções que nós temos em língua portuguesa, e também vamos nos utilizar dos maiores eruditos, dos maiores teólogos do nosso tempo e dos tempos passados, para interpretarmos os textos mais difíceis e polêmicos da Bíblia. Vamos analisar as Bíblias de estudo, as mais famosas, as mais conhecidas, e através delas nós vamos ter um conhecimento fantástico daquilo que Deus pode transmitir a nós através do texto bíblico, através da Sagrada Escritura. Então você não pode perder nenhuma aula. Fique conosco até o fim desse curso. Você que já fez o curso Sala Teológica 1, aprendendo a dizer somente o que a Bíblia diz, você não pode perder esse novo curso que se inicia hoje, que inicia-se agora. A Academia de Pregadores, a maior escola de teologia online no Brasil, disponibiliza para você esse curso prático de interpretação bíblica. Sala Teológica 2, aprendendo a dizer somente o que a Bíblia diz e analisando textos polêmicos e coisas que a Bíblia não diz, trazendo curiosidades bíblicas e dissecando as aparentes contradições e esclarecendo as aparentes discrepâncias de textos difíceis. Deus abençoe a tua vida. Até a próxima aula. Te vejo lá. Em nome de Jesus. A paz de Cristo seja sobre ti. Que bênção! Você assistiu o pastor Rodrigo Ursino e o curso Sala Teológica 2. Eu acredito que você será muito abençoado por este conteúdo e não somente por este, mas todos os demais cursos que nós temos na grade. Lembrando que se você se matricular ainda hoje, você também vai ter acesso ao Sala Teológica 1, que é um curso que já está pronto e disponível na nossa plataforma. Então, além deste curso, tem a primeira parte com 10 aulas que já está na plataforma da academia para você começar a assistir ainda hoje. E sem falar que nós temos mais de 30 cursos à sua disposição. Temos o curso Médio em Teologia, é um curso que é formado por mais de 30 matérias, mais de 20 professores, homens e mulheres de Deus, altamente capacitados. Você tem também acesso a este curso ao fazer a sua assinatura. Temos o curso Fundamental em Teologia, que é um curso muito especial, ministrado pelo Dr. Alderi Nelson Rocha e pelo pastor Tony Garcia. E, além desses cursos de formação, você encontra dezenas de especialização, seja em temas ou em livros da Bíblia, tudo ao seu dispor na nossa moderna plataforma digital. Então faça a sua assinatura, clique no link que está aqui abaixo do vídeo e se inscreva hoje mesmo. Venha fazer parte desta família, venha para a Academia de Pregadores e amplie o seu conhecimento bíblico rapidamente, mesmo que você não seja um pastor, não seja um obreiro, mas se você ama a palavra de Deus, se você quer aprender mais da Bíblia, você está no lugar certo. E se você já desempenha o ministério, melhor ainda, porque você vai encontrar aqui aquilo que precisa para fazer o seu trabalho, aquilo que Deus te ordenou a fazer da maneira mais preparada possível. A Academia de Pregadores já tem alunos em 48 países, milhares de alunos que estão sendo abençoados por estes conteúdos e hoje chegou a sua grande oportunidade de estudar conosco. Fuja das armadilhas, fuja das pegadinhas que você encontra pela internet e venha para uma escola de verdade. Uma escola séria que oferece os melhores cursos, os melhores professores, oferece certificados reconhecidos, tudo por apenas uma pequena mensalidade que você vai pagar
no seu cartão de crédito, ou ainda tem o plano anual e o semestral que você pode pagar também no boleto, tá bom? Se ficou com alguma dúvida, se você precisa de mais informações antes de fazer a sua assinatura, nós temos uma equipe de suporte ao seu dispor e você pode, no nosso site mesmo, falar conosco, tá bom? Pode entrar no site academiadepregadores.org, vai na página de suporte, manda uma mensagem para nós, será um prazer, uma alegria receber você nesta família, tá bom? Deus te abençoe, um forte abraço e estamos te esperando aqui na Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online do Brasil.